Para viver o seu propósito, você precisa de coragem. O propósito, qualquer que seja ele, não se é alcançado sem o desenvolvimento da coragem. E coragem é mais do que encarar os medos, é vencê-los antes mesmo de agir. Antes mesmo de você agir, você já vence os seus medos. E como se faz isso? Você já se pergunta. Por meio de uma comunicação consigo mesmo, comunicação com seus medos, questionando seus medos. Eu gosto muito dos casos concretos, né? Vou trazer casos concretos aqui da minha vida, mas também exemplos externos de como pessoas venceram os medos e viveram o propósito, o seu propósito, impactando vidas, porque propósito está conectado com o outro. É você vir ao mundo para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nem sempre é fácil, porque muitas vezes quem vive de forma autêntica, quer fazer a diferença, é muito criticado, porque muitas vezes questiona o status quo, questiona o que está posto. Quem lembra de Rosa Parks, que lá nos Estados Unidos, né, na época de Martin Luther King, que sentou no lugar destinado a brancos, num ônibus, porque ela estava cansada e a parte onde estavam os negros estava lotada, e ela se deu o direito de sentar num banco desocupado. Mas aquele lugar era destinado aos brancos. Imediatamente veio o fiscal e pediu para que ela se levantasse. E ali aquela mulher se posicionou. Pagou o preço, ela sabia que o preço para a desobediência era a prisão. Mas ela estava disposta a passar por isso. Passar em nome de algo muito maior. Em nome de um valor essencial, que é a justiça. Porque todo ser humano tem semente de justiça dentro de si. E o ato de coragem dela provocou uma onda de pessoas que passaram a se posicionar e conseguiram mudar regras que eram injustas no seu tempo. Outro grande medo das pessoas é o falar em público. É um dos maiores medos do ser humano, você sabia? E para vencer isso, você precisa questionar quais são as suas objeções para falar em público. Medo, e o maior medo geralmente que aparece é o medo da rejeição, medo das pessoas não gostarem. Mas quando a gente pensa nisso, muitas pessoas, ou a maioria, ou até inclusive os grandes palestrantes, tiveram que passar por esse medo. O medo da crítica. Mas quando nós vemos assim, a minha mensagem, o que eu tenho para dizer é muito maior do que qualquer crítica que eu possa receber. Quando você encontra dentro do seu íntimo algo muito maior, pode ter certeza que aquela mensagem autêntica vai impactar vidas. E quanto mais autêntica é, mais medo a pessoa tem. Porque quando a pessoa quer, muitas vezes, para pessoas que são oportunistas, vão por uma vaidade, isso parece algo mais fácil de encarar. Mas quando você tem algo profundo, real para falar, e às vezes até duro, uma hora o desafio. Pensar mulheres, nem se fala. A coisa pega e a gente tem que ter a coragem de tomar atitudes individualmente também. É muito bacana ver movimentos, as mulheres se unindo, mas também temos o nosso posicionamento individual em cada esfera da nossa vida.
Eu algumas vezes me posicionei sabendo que tinham preços altos a serem pagos, mas todo e qualquer preço, quando me vinha na cabeça, não era maior do que o meu desejo de expressar o que eu sentia, o que eu pensava, quando a causa era maior, principalmente quando ia impactar outras vidas. E uma vez no meu trabalho eu pedi, na frente de 800 funcionários, um auxílio para crianças, auxílio creche. Tinha acabado de retornar de licença maternidade e tivemos um encontro com o presidente da instituição. Eu, como se diz, uma simples técnica ali. E mesmo em meio a gigantes, o máximo que quando veio aquela ideia que abriu para o público questionar, vieram questionamentos internos, eu tive um medo, eu suei, mas eu falei, essa é a oportunidade. Se não falar agora, eu não terei outro encontro com o presidente, porque o acesso era muito difícil. E ali eu me posicionei, correndo todos os riscos, porque bem sabia e bem sei que pessoas que se posicionam podem sofrer retaliações, perseguições, desagradar. As pessoas falam, por que eu que não fiz isso que ela que fez? Até isso nós enfrentamos, e às vezes pelas pessoas que vão ser mais beneficiadas. Mas não importa. Quem vive com propósito faz o que precisa ser feito, enfrenta o que precisa ser enfrentado por algo maior. E também pelos seus sonhos. Em outro momento, quando eu fui demitida de um emprego no qual eu fiquei 18 anos, eu fui chamada por uma empresa para trabalhar fazendo o que eu fiz durante a maior parte da minha carreira profissional. Mas dentro de mim eu já sabia que eu queria ter novas experiências. Criando um filho só, tendo de sustentá-lo sozinha, eu tive coragem de me posicionar, porque quando a gente pensa na vida, ela é muito maior do que qualquer salário. E eu falei, eu sei que eu nasci para mais, e naquele momento eu recusei a oferta, que poderia me ajudar, sim, bastante, financeiramente falando. Mas eu estaria me distanciando de viver o meu propósito, ou estaria adiando algo que era muito caro para mim. E ali eu paguei um preço, fiquei um ano sem um emprego fixo, mas eu fiz coisas diferentes, experimentei coisas diferentes, tive experiências profissionais riquíssimas que me permitiram viver coisas diferentes, perceber que eu poderia ser uma pessoa muito mais estratégica, uma profissional estratégica na minha área. Tanto é que um ano depois surgiu a oportunidade de ser uma gestora de comunicação. Ali eu entendi, eu quero esse desafio, porque esse desafio tem que me acrescentar. Foi um desafio bastante importante. Aprendi muito. E hoje eu vivo um outro desafio, porque eu falei, isso faz sentido. Em cada entrevista, em cada processo que eu passo, é uma verdade que ecoa, que precisa ecoar dentro de mim para eu tomar uma decisão que também me satisfaça, porque o bem, uma coisa que eu aprendi, o bem mais precioso que eu tenho é o tempo. E que a gente, muitas vezes, não consegue mensurar. E a pergunta que eu sempre me faço, se hoje fosse o último dia da minha vida,
o que eu preciso ter feito. Se esse dia se conclui e for o que eu preciso ter feito nesse dia. Porque quando a gente pensa dessa forma, a gente vive na verdade, vive no que ecoa dentro da gente, porque não vamos levar nada, a não ser quem nós fomos, as nossas experiências, o impacto que nós deixamos na vida das pessoas. Por menor que seja o rol, mas você já impactar, que seja uma vida que você transforma, já é muita coisa. Porque você existiu, você fez a diferença, em uma vida já é tudo. Viver com coragem é um chamado urgente, é um chamado à nossa saúde física, emocional, psicológica e espiritual. É viver no amor, porque na própria palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. E viver com propósito é viver com amor. É viver na certeza. É se entregar, é se render. Quem não se rende, não entrega, fica dando os seus dons e talentos sob medida, ainda não está na perfeição do amor. Tem medo. Medo de, às vezes, entregar e não ser correspondido, não receber nada, aparentemente nada em troca. Mas quando a gente entende que o processo de dar já é receber muito mais no próprio processo, porque a gente se liberta dessas amarras de tentar contabilizar os relacionamentos, mas entregar. Porque, como eu disse, uma vida impactada, uma vida que hoje às vezes não contribui em nada, só quer receber. Principalmente quando às vezes, e isso eu falo assim, não tem diferença alguma entre pessoas ricas, pobres, intelectuais ou não. Porque tem gente que é obeso intelectual, tem um monte de teoria, mas não entrega isso aqui pro outro. E tem gente que só tem a experiência de vida, mas ela contribui com aquilo que ela tem, com tudo que ela tem. Essa pessoa é mais rica do que qualquer outra que não consegue dar aquilo que recebeu de graça. Quando a gente entende que nós estipulamos valores em muitas coisas, né? Preços, né? Valores não, preços. Mas o que tem valor muitas vezes não tem preço. E aí é passar para o novo nível. E passar para esse novo nível, quebrando essas amarras, arrancando essas amarras, quebrando essas barreiras, é um ato de coragem. É um ato de coragem. Espero que essa reflexão possa contribuir com a sua vida. Se fez sentido, deixa um like, se inscreve no meu canal, porque virão novas e mais profundas reflexões. Faça isso, compartilhe, faça o que for necessário porque você vai saber que deve ter alguém ao seu lado precisando. Você sabe disso. Então faça a diferença na vida dessa pessoa. Mostre que a ame, que a ama. E até o próximo vídeo.